Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito futebol, hein? Histórias, ídolos, parte tática, torcida, atualidades dentro e fora de campo. E hoje eu vou falar principalmente para o torcedor tricolor, mas claro, para todos aqueles que gostam de futebol, os colorados também podem assistir. Afinal de contas, é sobre o treinador Odair Hellmann. Mas antes, você já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe seu like e compartilhe este e outros vídeos do canal Fabiano Bandeira. Odair Hellmann, o treinador mais longevo do Internacional, depois da era Rubens Minelli na década de 70. Odair assumiu o Inter na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2017 e com um empate e 2 vitórias e algumas situações que ocorreram, ele foi efetivado no início de 2018 como treinador principal da equipe do Internacional de Porto Alegre. Ficou ali por volta de 20 meses como treinador do clube e foi mandado embora na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019. Muito em função da parte psicológica, que eu vou falar mais à frente, do time, principalmente depois da perda da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Mas os números de Odair Hellmann no Inter são muito bons, cerca de 60,3% de aproveitamento, quartas de final de Libertadores no ano de 2019, foi eliminado pelo campeão Flamengo, e terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2018, logo depois da Série B de 2017, tendo classificado o Inter diretamente para a fase de grupos da competição sul-americana. Então o trabalho de Odair Hellmann foi bom. Fabiano, só com números fica complicado explicar, os números são frios, tudo bem. Concordo com vocês. Mas tem uma situação. Em grande parte desse tempo, o Inter não jogou mal. Pelo contrário, o Inter jogou bem. Só que o Odair Hellmann não tinha peças, em algumas oportunidades, para, por exemplo, fazer o Inter criar da maneira que deveria e propor o jogo quando precisava. O Odair Hellmann, para o torcedor do Fluminense entender, ele baseava seu jogo no esquema 4-1-4-1. Vamos lá. Uma linha de 4 defensores, 2 laterais e 2 zagueiros, um homem à frente da defesa, mais uma linha no meio com 4 homens, 2 no meio-campo por dentro, 2 pontas e um centroavante. Um time que buscava marcar muitas vezes por encaixe, evitando perseguições e sair com a bola em contra-ataque rápido sempre que roubava a pelota do adversário. Com Edenilson e Patrick fazendo mais de uma função no meio-campo, o Inter tinha essa força para roubar a bola e sair em velocidade. Só que, sem a qualidade de D'Alessandro em muitas partidas, porque o argentino já está com uma idade avançada e também é um jogador meio esquentadinho, então ficava suspenso e às vezes não podia jogar por lesão, o Inter perdia muita criatividade. Conseguia marcar forte, mas não tinha aquela criatividade para tentar construir da melhor maneira possível quando tinha bola, principalmente no campo de ataque. E além disso, o time de Odair Hellmann, ele esbarrava na tomada de decisão errada. E essa tomada de decisão ruim acabava complicando o time em situações específicas e importantes para a temporada, principalmente de 2019. Vamos a um exemplo. Primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores entre Flamengo e Internacional no Maracanã. Primeiro tempo muito bom, muito bem marcado pelo time colorado. E no segundo tempo, ainda jogando de forma equilibrada com o rubro-negro, uma tomada de decisão ruim do Edenilson no campo de ataque fez com que o Flamengo roubasse a bola rapidamente, chegasse em poucos toques ao ataque e fizesse o primeiro gol. O Edenilson deveria ter tomado outro tipo de decisão, segurou a bola, perdeu e não conseguiu recuperar a tempo. O zagueiro Rodrigo Moledo estava no campo de ataque também, não sei por qual motivo, e o Flamengo foi lá abrir o placar. Aí entrou um outro problema da equipe colorada na temporada. A parte psicológica afetada. Com isso, o time do Flamengo rapidamente fez o segundo gol e deixou o Inter em maus lençóis na competição. Nico Lopes entrou no jogo e tomou pelo menos 3 decisões erradas na hora de escolher entre finalização, drible e passe,
Com isso, o Inter não fez um gol que poderia colocar o time em situação melhor para o jogo de volta. E aí, na segunda partida, no sul do Brasil, o Flamengo eliminou a equipe colorada com um empate em 1-1. Tomada de decisão que define classificação em competição internacional. Pouco depois, na final da Copa do Brasil, o Inter perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu os 2 jogos e também teve problemas com tomada de decisão, mas principalmente na parte psicológica, na sequência do Campeonato Brasileiro. Assim que o Inter perdeu a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, o time do Rio Grande do Sul ficou muito mal psicologicamente. O Odair Hellmann não conseguiu ajustar ali a parte mental da equipe e pouco depois disso foi demitido e substituído por Zé Ricardo. Então, a parte positiva de Odair Hellmann no Colorado: muita marcação, saída rápida e potencialização de alguns jogadores. Vamos a eles. No 4-1-4-1, o Lindoso, que saiu meio combalido do Botafogo, se tornou um homem de marcação, mesmo ali posicionado à frente da defesa, e boa qualidade de saída de jogo. Pegava a bola no pé dos zagueiros, dos laterais e conseguia dar sequência. A torcida gostou muito do Rodrigo Lindoso no Sul. Além disso, potencializou também a chegada dele ao ataque, um volante que chega, faz alguns gols de cabeça, gols em chutes de fora. Guerreiro, doping, saiu mal do Flamengo, doping no próprio Internacional, conseguiu fazer muitos gols importantes sendo treinado por Odair Hellmann. Então a potencialização de alguns jogadores, a marcação forte, a saída rápida e a intensidade na disputa são fatores positivos do treinador colorado. Fatores negativos: não conseguir segurar o psicológico da equipe. E aí nós entendemos que no futebol há todo um trabalho interdisciplinar para que um time de futebol entre em campo e consiga render. Então também tem psicólogo que faz esse tipo de trabalho. Mas o treinador está ali no dia a dia, no vestiário, e aqui no futebol brasileiro a gente sabe como funciona quando as coisas não dão certo em todos os aspectos. O treinador é o primeiro a ser mandado embora. Então a parte psicológica também foi um ponto negativo de Odair no Internacional. E a criatividade. Quando não tinha D'Alessandro, o Odair tinha muita dificuldade de jogar no último terço do campo. O Fluminense tem ainda uma característica importante, ou terminou a temporada de 2019 com uma característica importante deixada por Fernando Diniz: o fato de gostar da bola, ter a posse de bola. Fernando Diniz deixou essa marca no Fluminense e mesmo depois das passagens de Oswaldo de Oliveira e Marcão, os jogadores ficaram com isso na mente e tentaram botar em prática na reta final do campeonato. Então, Odair, se conseguir equilibrar essa vontade do Fluminense de ter a bola, essa qualidade de manter a bola no pé e a intensidade que ele dava ao Internacional e a marcação rápida, a recomposição forte, pode dar caldo. O que ele tem que melhorar para ele e para o próprio Fluminense? A tomada de decisão. Porque assim como o time do Rio Grande do Sul, o Fluminense, tanto treinado por Fernando Diniz como por Oswaldo de Oliveira e Marcão, tinha dificuldades com a tomada de decisão na hora de definir. Com Fernando Diniz, o Fluminense criava muito e fazia poucos gols porque tomava decisões erradas na hora que saía frente a frente com o goleiro adversário ou na hora de construir essa jogada que poderia sair frente a frente com o goleiro adversário. Juntando os aspectos positivos do treinador Odair Hellmann com o do Fluminense, dos jogadores que vão ficar, pode ser um time competitivo na temporada de 2020. Eu não estou falando nome de jogadores porque nesta reta final de ano é muito difícil falar quem fica, quem sai, quem chega, porque as especulações estão aí, é empresário botando nome de jogador na mídia, é jornalista falando que o jogador vai para cá ou vai para lá. Então estou tentando analisar o time do Fluminense da reta final do Brasileiro e o que o Odair fez nos quase 2 anos completos de Internacional. Eu creio que o torcedor do Fluminense, pelo treinador, não deve reclamar, dá um tempo para ele trabalhar e aí vamos ver o que a diretoria vai fazer no início de temporada para que o time seja realmente competitivo. Maravilha? Antes de me despedir, aquele recado especial. Se você está precisando de consultoria financeira ou de uma rentabilidade boa para o seu dinheiro, eu indico a Fácil Capital Assessoria Financeira. Uma empresa muito competente e com credibilidade no mercado,
para te ajudar. Um abraço, não só um abraço, um Feliz Natal para você e para todos da sua família e até o próximo vídeo.